áudio. Olá, amiguinhos. Fala olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Ali. Eu preferi o outro. Hã? Amiguinho, não vou falar olá, amiguinhos. Por quê? Por que não? Eu vou postar isso. Olá, amigos. Não, olá, amiguinhos é de zoeira. Olá, amiguinhos. Bom, então, eu prometi pra vocês que eu ia gravar um vídeo, parte 2, contando da minha vida, me apresentando, e eu acordei doente, morrendo de dor de garganta. Mas como eu sigo mentindo pra vocês de forma reiterada, eu decidi que eu ia fazer assim mesmo e pedir ajuda da minha querida mãe, que todo mundo pede pra ela vir aqui, mas vocês já estão vendo pela cara dela que ela não se sente tão confortável quanto eu em frente às câmeras. O que dá pra entender, né? Uma pessoa como eu, assim, desenvolta. Bom, olha o que eu passei na minha vida. No outro vídeo, a gente parou na história da escola. Tá, ganhei uma bolsa, tal, a minha mãe tinha recebido o seguro de vida do meu pai. Aí, quando ela recebeu o seguro de vida do meu pai, ela falou, pô, vou investir o dinheiro pra gente ter mais uma renda. Ah, uma coisa que eu acho muito legal que você falou como você trabalhava menos dias da semana no consultório, e quando o papai morreu você teve que retomar para trabalhar mais dias, você uma vez me falou uma coisa muito legal que era, você se obrigou a ficar no consultório durante o período comercial. Não, isso, alguém me deu essa dica. Se você ficar em casa, você vai arrumar o que fazer e não vai sentir que você tem o espaço de ocioso, o tempo ocioso. Então fique aqui, porque isso vai te dar uma agonia e você vai sair à caça do paciente. Você vai fazer acontecer e conseguir. E aí, enfim, o consultório foi girando, a coisa foi melhorando. E paralelamente a isso, vou espirrar. Paralelamente a isso, ela decidiu construir um armazém para alugar no interior de São Paulo. Então ela ia lá. Não? Porque eu peguei o seguro de vida, né? Mas você não falou do seguro de vida. Falei no vídeo passado. Ah, tá. Ela pegou o seguro de vida, então comprou o terreno no interior aqui de São Paulo e começou a construir esse armazém. E aí demorou, né? Porque, enfim, a construção sobe tão mais rápido quanto mais dinheiro você tem. E o dinheiro não era infinito, na verdade era bem contado. E aí ela foi construindo. Nessa época... No final demorou bem uns 8 anos. 8 anos. É um prédio que não é pequeno, mas, enfim, demorou 8 anos. Dava pra construir uns 4 edifícios de apartamento. Mas no tempo. Foi no tempo que deu. Legal. E aí o prédio ficou pronto. E aí precisava alugar, né? Então a gente tava lá, o armazém, e precisava alugar. E essa era a hora que você ia entrar com uma história. Você já esqueceu sua deixa. Falei que eu tava lá e passou um moço perguntando, você é proprietária, você quer alugar? E eu falei, sim, tal, né? Nem tinha pensado no preço, nada, peguei o contato, vou ver, porque falta acabar algumas coisas. Aí o cara foi embora e eu corri na moça do bloco? Na moça que vendia bloco pra poder usar o banheiro, Porque ela, até hoje, vou contar um segredo aqui pra vocês. Se você falar pra minha mãe qualquer coisa envolvendo dinheiro, em qualquer momento, ela vai ficar tão nervosa. Eu vou falar uma coisa que a Gabriela ainda não sabe. Hoje eu fui mostrar esse apartamento do Mangaló, hoje. Exatamente. O apartamento que a gente morava no Mangaló, depois que a gente mudou, a próxima história que eu vou contar, a gente aluga ele. E aí ele tava sem inquilino e ela foi mostrar pra mamãe. Eu mostrei, saí de lá, peguei o carro, andei 2... Já começou a me dar dor de barriga. Aí falei, não, eu vou conseguir chegar em casa. Aí andei 2 quarteirões, fiz a volta e pedi a chave de luz. No banheiro, subi. lá. Porque até hoje essa coisa de dinheiro mexe, desespera. Mas aí tinha uma renda a mais do armazém que alugou. E quando meu pai morreu, ele tinha, sei lá, fundo de garantia, alguma coisa de dinheiro no banco. E como a gente era menor, isso ficou retido numa conta. E o apartamento do Mangaló era metade da minha mãe e metade nosso, também como herdeiros do meu pai. O que ela pensou? Eu vou pegar esse dinheiro que tá na conta judicial, porque a gente era menor de idade, e eu compro... Não, a gente, com aquele dinheiro, compra a parte dela do apartamento. Então o apartamento que a gente morava ficou sendo meu e do meu irmão, e ela ficou com um dinheiro vivo, que ela falou, vou dar uma entrada no outro apartamento na planta. Aliás... Porque como azar pouco é bobagem, antes ela e meu pai tinham tentado comprar um outro apartamento na planta que não subiu.
E o cara ficou com todo o dinheiro. Oba! Nunca mais viu. Não. Dinheiro. Nunca mais. Ganharam o processo e tal, mas o cara sumiu com o dinheiro. Nunca pagou. Aí, ela pegou o dinheiro e deu entrada no apartamento na Lapa, na planta, pra gente morar. E foi a maior festa. Eu ia ter suíte, imagina. Eu dividi o quarto com o meu irmão. O apartamento tinha 54 metros quadrados. Esse não era... Tinha 90, né? Mas eu ia ter uma suíte, então eu tava assim... Ah, não, o outro? O que era pra gente comprar? Era maior, uns 120 metros quadrados. Imenso. E aí eu ia ter suíte, tudo super animado e tal. Deu a entrada e aí tinha que pagar a parcela. Só que pra pagar a parcela, mesmo com o dinheiro do galpão e etc., do armazém, a gente não ia dar conta tão facilmente. A gente ia ter que começar a controlar alguns gastos. Então eu lembro que nessa época era assim, a pizza que a gente comia era a pizza da padaria, porque não podia pedir a pizza da pizzaria. E a gente tinha que fazer o cálculo exato de tudo. Lembra que a gente sentava? Fazia. O que nós vamos comer essa semana? Isso. Escrevia pra comprar exatamente o que ia comer. E a gente a gente ainda trocou a faxineira. A gente tinha uma moça que ajudava a gente em casa, acho que 2 vezes por semana. Mas não ia dar pra ficar com ela. Então a minha mãe propôs pra gente. E o Rafael fez uma condição. Uma condição, porque o Rafael tinha que fazer a própria comida. Esquentar pelo menos, né? Porque eu estudava de manhã, ele de tarde, minha mãe tava trabalhando, só passava pra pegar ele e ele ainda tinha que levar a comida dela num tupperware, porque ela almoçava no carro. E aí ele falou, não, tudo bem, a gente pode ficar sem ninguém pra ajudar, mas eu quero um micro-ondas. Só que na época, micro-ondas era novidade, né? E aí não dava pra comprar um micro-ondas novo, o preço da loja. Então a gente foi no Saldão do Ponto Frio, fica aqui a propaganda do Ponto Frio, que não me pagou nada pra isso, mas é a história. Acordamos às 4h30 da manhã. Fomos pra fila pra ficar numa posição privilegiada, minha mãe, eu e o Rafa. E aí a hora que abriu a porta, a gente... catou o micro-ondas, maravilhoso. Abrimos o micro-ondas. Não tinha o prato de vidro. Aí a cena foi, a minha mãe ficou segurando o micro-ondas e eu e meu irmão correndo o Ponto Frio inteiro, aquela parte abrindo todos os micro-ondas. E pegando os pratos pra testar, até que a gente encontrou um prato que servia, levou o micro-ondas com o prato e o micro-ondas ficou na casa da minha mãe até, sei lá, 2 anos atrás, E aí, então, a gente ia mudar de casa, mas... Bom, enfim, tava em obra o apartamento. Acho que você deve ter dado entrada, devia ter uns 12 anos. A gente mudou, eu tinha uns 14. A gente mudou, acho que em 1999. Não consigo fazer conta. 99 menos 86. 6, 7, 8, 9. 13. Eu tinha 13 anos. Quando a gente foi mudar, então o apartamento ficou pronto. A gente tinha acompanhado a obra do outro, eu já tinha feito todo o meu planejamento sobre o meu banheiro da suíte, aquela coisa maravilhosa. Eu lembro de uma coisa muito legal. Você lembra que os armários... A gente fez vistoria até no outro. Não, mas você lembra que os armários eram embutidos? No de 3. E aí um quarto separava do outro pelo armário. Eu lembro muito dela falando assim pra mim, olha, mas calma, porque na hora que entregarem as chaves eu vou ter que pagar uma bolada e eu não vou ter dinheiro pra fazer armário. Então durante um tempo a gente vai ficar sem separar o quarto, até eu conseguir ter o dinheiro pra comprar o armário. Bom, mas no final das contas, eles tinham feito uma projeção de valor, aí acho que o valor... Quando ficou pronto, aumentou e o financiamento ficava mais caro, eu não tinha renda e não podia mais juntar com ninguém da família. Só com o marido. E ela não tinha marido. E aí não deu. E no mesmo... Eles estavam construindo no mesmo quarteirão um outro prédio que era o menor, que por acaso foi o que a gente ficou. E aí a gente teve que trocar, entendeu? Passar o que tinha pagado pro outro, pra ela ter como comprovar renda pra continuar o financiamento. E isso é muito legal, contar essa história, porque na época a gente, claro que ficou frustrado. Eu não ia mais ter minha suíte, por exemplo, porque o apartamento tem uma suíte só que ia ser a dela, que já era um max, né? Uma evolução. Mas eu lembro que o que eu me apeguei foi o outro apartamento era no 7º andar, o que a gente achou que ia ficar antes. E aí o que a gente ia ter que trocar tinha os últimos andares. E aí a gente ia morar no 16º andar. E eu falei, nossa, é bem mais legal, porque tem uma vista bem mais bonita. Então eu me apeguei a um valor interessante
e fiz com que a situação não fosse tão frustrante, entendeu? Transformei ali. Claro que teve um pouco de frustração, mas acho que é legal pra ver como lidar, né, com a coisa. Não dava pra financiar o outro, vamos esse, tá legal. Eu acho que essa sua noção de que essa noção de privilégio, você já me fala que você já tinha um pouco lá, quando a gente morava no Mangaló. Porque isso é muito engraçado. Quando eu comecei a ficar adolescente, então, qual era a nossa organização? Acho que tem várias coisas legais pra falar. A gente morava no Mangaló, principalmente depois que o meu pai morreu, porque a renda vinha só da minha mãe. A situação ficou mais apertada pra gente, porque o meu pai ajudava com o salário, ele era empregado, minha mãe era autônoma, então muda a realidade do dinheiro. E a gente estudava numa escola particular, embora com bolsa, mas estudava numa escola particular. E a gente não tinha a possibilidade de comprar tudo que a gente queria, de ir pra todos os lugares que a gente queria, as coisas eram contadas. Então eu sabia, inclusive pela dinâmica da minha família, que eu não era uma pessoa rica. Então, por exemplo, hoje em dia muita gente me fala que eu não tenho apego, que eu dou muito as minhas roupas, que eu tô sempre falando, que é isso, que é aquilo, não pode pegar emprestado. Porque a vida inteira as minhas primas me deram roupa e me emprestaram roupa. Eu usei roupa de segunda mão a vida inteira e eu sei o quão feliz da vida eu ficava de ganhar as roupas. Então hoje, quando tem alguma coisa no meu armário que eu não uso muito e eu penso que outra pessoa pode ganhar e pode ficar feliz, eu quero mais que a roupa tenha uso e que as pessoas, que o nível de felicidade cresça, né? Mas, embora eu soubesse, por exemplo, que eu não era rica, lá onde eu morava na periferia de São Paulo, num apartamento de 54 metros quadrados. Mas eu comecei a notar, quando eu fiquei adolescente, que no meu entorno tinham pessoas muito mais necessitadas que eu. Lá onde eu morava, eu era a patricinha do prédio. E aí, o que eu comecei a perceber? Que o fato de eu ter uma casa própria, então eu tinha casa pra morar, o fato de eu ter comida pra comer todo dia, embora eu não pudesse esbanjar, nem sair pra comer fora, eu tinha comida todo dia. O fato da minha mãe poder... Ter nível superior, por exemplo. Ter nível superior, estar com a gente de noite, porque ela não tinha que ter 2 empregos, poder ficar com a gente aos finais de semana. O fato de eu, quando eu comecei a trabalhar, vou já falar com vocês, comecei nova, mas eu não ter que ajudar a sustentar a casa, mas poder usar o dinheiro pra mim, tudo isso me colocava numa posição de privilégio significativo em relação às pessoas que eu conhecia ali do meu bairro. E isso me causou, primeiro, acho que um pouco de raiva. Eu tive um momento de raiva, né? De raiva do mundo, sabe? Porque eu não tava certo aquilo lá. Mas eu acho que foi importante para formar a minha personalidade, que é uma personalidade consciente do privilégio que eu tenho. Então, eu não tô dizendo com isso que eu não tenha me esforçado na minha vida. Claro que eu me esforcei na minha vida, me esforço até hoje. Mas eu sei que o esforço que eu tive que desempenhar... Que você subiu no ombro de alguém, né? Exato. Então, que eu já comecei na frente. Uhum. E que aí, quando a gente fala, por exemplo, de competição na sociedade, de sucesso, a gente tem que saber... Tem que considerar, né? Que tem pessoas que começam muito pra trás, que não tem comida pra comer todo dia, que não tem um teto pra morar, que vivem com medo de perder a casa, de ser despejados e não ter pra onde ir, que tem que começar a trabalhar mesmo antes da idade que se permite o trabalho pra ajudar a família a sustentar a casa. Ou trabalhar em casa pra mãe poder trabalhar, né? Exatamente, mas então eu acho que foi não muito... tem nem faxineira, nem micro-ondas. Mas foi muito importante pra eu ter essa consciência. Então, o que olhar pro meu meu entorno, pro meu redor ali, fez com a minha personalidade, entendeu? E aí eu acho sempre muito importante, eu falo isso pra vocês, que a gente tem que olhar com olhos de ver, né? Então, onde você tá? O que tá acontecendo com as pessoas que estão à sua volta? Que tipo de dificuldade que elas vivenciam? Uma outra coisa que eu comecei a perceber eu andava com o pessoal do prédio, um bairro de periferia, e nada acontecia. E
de anormal, assim. E quando eu andava com os meus amigos que moravam nas comunidades que tinham lá perto, alguns dos meus amigos negros, a polícia parava a gente na rua. Por quê? A diferença. Então, todas essas vivências começaram a mexer comigo. Eu falei, não, tá errado, tem alguma coisa errada. Por que isso acontece? E eu sei, hoje, por exemplo, os meus amigos que moravam no prédio, alguns mais bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos, mas todos com uma vida, ok, confortável. Em compensação dos meus amigos que moravam nas comunidades, a última notícia que eu tive deles foi de que a maioria tinha morrido e o restou estava preso. Então, por que a nossa história de vida foi tão diferente, né? O que essa diferença de privilégio pode ter significado para que as nossas histórias de vida sejam diferentes? É claro que nenhuma variável é aquela que determina, exato. Mas a gente precisa pensar na situação de uma maneira geral, ampla. Tá boa, você tá completando toda a minha falha de raciocínio. Tô doente, tomei remédio. Bom, mas aí mudamos pra Lapa. Começamos a morar lá. Ah, eu, Paulo! Foi nessa época que você surgiu. Vem aqui dar um alô. Acho que não, mas antes um pouco. Não! Vem cá, esse é o Paulo. Quê? Esse é o Paulo, meu padrasto. Opa! Fala, oi, amiguinhos. Oi, amiguinhos. E aí, então, apareceu o Paulo. Minha mãe começou a namorar com o Paulo. Vocês estão namorando há quantos anos? 20 anos. Olha! Quem é mais fácil de conviver, a minha mãe ou o Paulo? A minha mãe. Bom, aí apareceu o Paulo. A nossa relação no começo foi um pouco difícil. Eu não sou uma pessoa muito fácil. Porque a Gabriela é igual ao Paulo. Chata igual. Não sou chata. É verdade, não. Somos perfeitos. Não é, como é que é? Como minha avó falava, eu não sou chata, eu vou lembrar já. Eu e o Paulo, a gente só faz o que é certo. Enérgica. Eu não sou chata, eu sou enérgica. Eu e o Paulo, a gente só faz o que é certo, justo e perfeito. Tipo o ministro Barroso, a gente tá no grupo dele. E somos modestos, né? Exatamente. Mas enfim, a gente começou a morar lá. Se você quiser ir lá pro sofá, você pode ir. Assistindo corrida. Ele tá ali assim, ó. Aí a gente ficou morando lá e chegou a hora que eu pude começar a trabalhar. Aí, amigos, eu trabalhei assim, o que dava pra eu trabalhar. Então, na época, eu era uma adolescente bonitinha, jeitosinha e tal. Eu comecei a perceber que eu podia fazer evento. Aí eu comecei a fazer evento. Evento sério. Feira. Tá? Evento sério. Evento sério. Evento sério. Evento sério. Evento. Não evento. Evento, gente. Tem um significado? Não, de repente. Mas aí eu tô imaginando. Eu fiz evento, então essas coisas de salão do automóvel, feira de sei lá o quê. Hostel. De pé. É hostess. Hostel é hotel. Hostel é hotel. Gente, de pé, várias horas. Era tenso. E aí eu comecei a perceber que em alguns eventos eles pagavam mais se você fizesse bartender. Aí eu fiz todos os drinks possíveis. E eu faço questão de falar isso porque uma menina que é minha seguidora aqui, não vou falar quem, porque se ela quisesse ela teria falado no perfil dela, mas recentemente ela me falou que ela estava no escritório de advocacia e que o pessoal tirou um pouco de sarro dela porque quando ela era mais nova ela fez umas propagandas na televisão. Ah, você fez propaganda também pra revista, lembra? Propaganda para a revista. E uma do Milka na televisão. Olha aí pro Milka também fazendo propaganda. E ela falou que o povo começou a tirar sarro dela. E eu falei pra ela, escuta, você precisa se apropriar da sua história e não ter vergonha. E eu tô falando isso porque não é que eu tenho essa tranquilidade pra falar desse assunto desde sempre. Quando eu era mais nova, eu achava que isso de alguma maneira poderia desmerecer, entendeu? A imagem. Exatamente. Então eu não contava pras pessoas, eu escondia isso. E aí quando eu digo que sim, trabalhei, fiz os eventos, fui bartender e trabalhei de hostess e beleza, depois, né, estudei e faço bem o meu trabalho, então não há nada que me desmereça na minha história. Aliás, tem gente que vive disso e que tá super Não, exatamente, é uma escolha, mas o que eu tô querendo dizer é
o meu trabalho não fazia mal pra ninguém, tava ganhando meu dinheiro Claro. honestamente, então tá tudo certo. Mas eu acho importante falar. E aí, como eu não precisava ajudar em casa, eu podia ficar com o meu dinheiro todo pra mim. E eu gastava, basicamente. Comprar roupitas. Aí foi muito legal, porque aí eu podia ter as coisas que eu queria ter, né? E não podia. Aliás, essas coisas de querer ter, né? Esse mundo que faz a gente querer. Sabe que até hoje eu lembro do dia que você falou que dava pra gente comprar uma jaqueta da Polo no Centro Têxtil, no Pio Bazar. Eu lembro do provador, de como era o provador. E ela falando, tá bom, pode levar. Nossa, sabe o que eu lembrei? Eu falei, tá bom, então assim, vamos lá. O apartamento não subiu, tomou um calote. Aí o meu pai morreu, né? Ela lascada. Depois de alguns anos, um tio meu achou umas passagens, um pacote, sei lá, pra gente viajar pra Cancún. E a gente só viajava pra Ubatuba, onde a minha tia-avó tinha casa. Era o único lugar que a gente ia. E a minha mãe era tão esperta que pra gente achar que era um programa divertido, teve uma vez que o programa das férias era reformar a casa. Eu lembro da gente passando zarcão no portão. E achando assim, super legal. Mas foi mesmo, porque a casa ficou bonita. Aí fomos pra Cancún, né? Aquela coisa, não tinha cartão de crédito. Eu vendi o carro. Você vendeu o carro pra... Mas vamos lá. Levou aqui, ó, o boletinho ali de dólar pra gente conseguir aproveitar. O que aconteceu? Perdemos. Quer dizer, né? E aí, ela mas quem nunca comeu melado, né? Quando come. Não, e aí, todo mundo, minhas primas falam até hoje que foi muito engraçado, porque quando ela se ligou que ela perdeu, ela ficou, tipo, triste, lógico, mas ela falou, tomara que quem tenha achado precise mais que eu. Né? Não tem muito o que fazer, né? Acho que é isso, porque aí depois o quê? Eu vou entrar na faculdade, aí eu faço outro vídeo que já tem 21 minutos. É verdade, eles já cansaram da gente, da nossa beleza. Então fala tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos.